Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, empresário e garimpeiro de pequenos produtores Brasil afora. Nosso papo de hoje vai ter muita coisa boa, muito produto artesanal, porque o nosso convidado é o Edu Jarussi. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Edu. Valeu, Rodrigão. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Não sei se eu mereço toda essa atenção, muito menos essa apresentação aí inicial. Mas vamos falar, vamos contar um pouco de história e o que eu puder contar dessa trajetória aí das descobertas dos produtos e dessa valorização do produto artesanal, que é um trabalho que a gente faz há bastante tempo. Eu fico contente em dividir com vocês aí. Obrigado pelo convite, cara. Opa, imagina, cara. Eu que agradeço você ter topado e acho que vai ser muito rico esse papo pra galera, enfim, do Brasil inteiro, do mundo inteiro que nos ouve, conhecer um pouco também desse seu trabalho e do trabalho de tantos produtores artesanais, pequenos produtores, produtores locais que fazem tanta coisa legal o Brasil afora. Mas Edu, para começar a nossa primeira pergunta às vezes é uma das mais difíceis. Para quem não te conhece, como você se apresenta, cara? É difícil mesmo. Cara, vamos lá. Eu hoje, né? Porque essa é uma característica, eu acho que não só minha, mas a gente é o que a gente é agora, né, cara? O que a gente foi ontem e o que a gente vai ser amanhã, a gente nunca sabe. Então, hoje, cara, eu sou o Edu Jarussi, é um cara que trabalha com gastronomia, que está envolvido dentro da gastronomia em vários aspectos, né? Eu digo que eu sou um garimpeiro de pequenos produtos artesanais brasileiros, isso na minha atividade principal, que é o Cateto Crafters, né? Eu sou um cozinheiro e gosto de pensar que eu sou um assador e faço churrasco também. Mais ou menos isso que eu sou hoje. Já fui dono de bar, já fui um cara da cerveja artesanal, já trafeguei por outros territórios, já fui diretor de arte em agência de publicidade. Hoje eu sou isso aí, acho. É legal, né, cara? Uma vez eu vi uma galera falando, questionando isso, que a gente se define com a nossa profissão, né? E até teve uma vez quando eu trabalhava em TV, que eu era produtor, eu falava assim, cara, eu não sou produtor, eu estou produtor. Porque daqui a pouco eu estou outra coisa. E hoje eu já não estou mais produtor há bastante tempo. É bem isso que você falou, né? Perfeito, cara. Aquela coisa do cartão de visita, né? O teu nome e tua profissão embaixo, né? É como se o nosso papel social só tivesse relacionado àquilo que é o nosso trabalho. E, na verdade, a gente, né? A gente é curiosa, a gente muda, a gente tem interesses novos. E, cara, acho que um pouco do tesão da vida é descobrir outra vocação, outra vontade, né? Eu já fui várias coisas, cara. E eu sou contente com o que eu sou hoje e com o que eu faço hoje, mas se daqui 2 anos eu tiver plantando orgânicos nos sopés dos Andes, também vai ser legal pra caramba. Sensacional. É uma boa também, viu, cara? É uma boa ideia. Ô Edu, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual que é a tua relação de vida com a comida, tuas primeiras lembranças de infância, assim? Putz, cara, eu tenho muita lembrança de comida. Comida acho que é uma constante muito sólida na minha construção como pessoa. Eu acho que, na verdade, eu só trabalho com comida porque comida sempre foi muito importante para minha família. Eu sou neto de mineiros da roça mesmo, tá? E quando eu falo da roça, eu estou falando de gente que viveu na roça até a idade da velhice, assim. Boa parte da minha infância, primeira infância até os 10 anos, era viajando com meu avô para o interiorzão de Minas Gerais. Tinha um tio que era capataz de uma fazenda no Mato Grosso, então era castrar porco, castrar porca, era pegar a galinha no quintal, era montar cavalo, e a comida
cara, quanto mais simples é a vida, mais importante é a comida, né? Ela estava lá, ela era a peça que unia tudo. Então, a festa do fim de semana era o dia que ia bater o leitão, o acordar era o cheiro do café, né? E meu avô fazia questão nessas viagens de parar nos lugarzinhos em Minas Gerais que ele tinha que comprar o macarrão daquela cidade, tinha que comprar a rapadura daquela outra cidade. Isso me construiu. Mas eu vivia na cidade, eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília, que foi a migração da minha família, veio de Minas para Brasília, e sempre tive essa ligação com o campo e com a roça. Mas na cidade também a minha relação com comida era muito íntima, assim. A recordação já da pré-adolescência era escolher o restaurante do fim de semana, né? E todo mundo achava muito louco porque eu era aquela criança maluca que não queria nuggets, queria ostra. Não queria, sei lá, hambúrguer da lanchonete que todos iriam, né? Eu queria provar uma comida chinesa num lugar esquisito. E assim eu fui construindo essa relação. Mas a primeira memória, cara, assim, de lembrar de entender como a comida era transformada, tem um biscoito que minha avó fazia no domingo de manhã, frito na banha do porco, cara. E aquilo ali era um negócio, para mim, eu não conseguia entender como que aquele biscoito saía da panela, né? Porque eu conhecia o biscoito do pacote no supermercado. Quando eu entendi que era ela que fazia, eu saquei que cozinhar era isso, né? Era transformar uma coisa num alimento maravilhoso e que todo mundo se reunia no domingo de manhã para comer aquele biscoito frito com café. Acho que essa é uma memória muito forte, assim. Você perguntou a primeirona pesada, acho que é essa. Que legal, cara. Essa pegada de sítio, essa pegada de rural, né, cara, de ter os animais ali é sensacional. Eu vivi muito isso, não morava, mas cresci praticamente todo fim de semana, cresci em cima de árvore, comendo fruta do pé, andando a cavalo, enfim, comendo o que a galera batia ali no sítio. É sensacional, cara. É um privilégio, cara. É É um um baita privilégio que hoje privilégio. pouca gente tem. Total. E aí você falou que já tinha ali uns pequenos passos desse garimpo, depois você passou por outras funções, outras profissões, e aí como surgiu o interesse de trabalhar garimpando e procurando esses produtos, esses pequenos produtores? Cara, na verdade, isso surgiu... foi um processo mais ou menos assim. Eu me interessei por cerveja artesanal, eu ensaiei fazer cerveja artesanal. Quando eu descobri a trabalheira que era, eu desisti imediatamente e virei um bebedor de cerveja artesanal e comecei a frequentar um monte de festivais de cerveja. Sabe quando você vira geek de uma coisa? Eu sou sempre assim, se eu gosto de um negócio, eu vou até o fim daquilo, né? Sim, cara. E eu uma vez, a galera falava, vamos fazer cerveja, vamos fazer cerveja. Eu falei, cara, putz, cerveja acho que dá muito trabalho pra mim, demora muito tempo, e aí daqui 30 dias, 20 dias você não sabe se a cerveja ficou boa ou não, e aí hoje eu faço pastrame, tá ligado? Que é o mesmo trampo, é o mesmo. Mas enfim, tamo aí nessa. A minha bronca lá de fazer a cerveja, cara, era que era uma sujeira e 1000 garrafas e 1000 panelas. E eu falava, cara, é muito trampo, dá para comprar isso aí. Bom, Então. mas aí eu me envolvi com esse negócio da cerveja. E isso eu já tinha ali nessa altura eu era um apaixonado por gastronomia, mas eu do outro lado do balcão, né, na mesa, comendo e sempre fuçando. Então abri um restaurante, eu era o primeiro a estar lá. Eu quero conhecer isso aí, eu não comi isso ainda. Eu fazia viagens pensando em comer, né? E aí eu comecei a me meter nesse mundo da cerveja e eu decidi abrir um bar de cerveja artesanal, que era o Cateto, que é o projeto que deu origem ao que hoje eu faço. E aí, quando a gente foi montar esse bar, cara, era o começo da bolha da cerveja, isso há 8 anos e meio, 9 anos atrás. E eu falei assim, não dá para servir essas cervejas incríveis com uma comida que não esteja à altura, porque na época o que se tinha era um bar de cerveja com 250 rótulos e para comer você tinha a opção de amendoim do pacote e, às vezes, com sorte, uma batata frita congelada e um hambúrguer
com gosto de papelão. E eu falei, não dá, cara, você está bebendo um produto incrível, que tem toda uma experiência gastronômica e sensorial, e você vai servir com essa porcaria. E aí a gente decidiu que a gente queria servir uma gastronomia à altura. E aí veio a resposta, que foi assim, pô, cerveja artesanal, o que é a comida artesanal, né? E a gente encontrou essa resposta num lugar que eu falo que é o artesão da gastronomia. Ele não é nem agricultor, né, não cria o animal, não planta, e nem é chefe de cozinha. Ele está no meio do caminho. Então, esse cara que faz o queijo, é o cara que faz o salame, é o cara que faz o presunto, é o cara que faz o mel, é o cara que torra o café. Ele está no meio do caminho. E aí a gente pegou esse nicho, que era salumeria, charcutaria, queijos, e transformou isso num mini menu para servir no restaurante, no restaurante. Na época era um bar mesmo, muito pequeno. Cara, foi um boom, assim, porque fazia todo sentido. Sabe quando você pisa no óbvio? E o óbvio é óbvio, né? E o óbvio é bom. Então a gente estava ali fazendo aquilo, esse casamento, né? Uma boa cerveja, todo mundo naquela época super curioso com esses sabores diferentes das cervejas, com uma gastronomia que fizesse par para aquilo. A gente teve bar e restaurante por 7 anos, tivemos uma unidade, a primeira foi na Moca, e depois a gente abriu uma em Pinheiros, e a gente encerrou o restaurante, fechamos a última unidade no começo da pandemia. Ou seja, tem menos de 2 anos que eu não tenho mais um espaço. E foi aí que eu bolei a ideia do Crafters, porque a gente já fazia essa curadoria, que a gente chama de curadoria, de pequenos produtos, pequenos produtores, descobrir coisas novas, trazer produtos brasileiros que as pessoas muitas vezes nem acreditam que existe, no bar. A gente fazia isso e levava isso na mesa, né? Então, olha só, esse aqui é o produtor de tal lugar que faz um queijo assim, pererê. Esse aqui é um outro cara e eu estou harmonizando com esse mel que tem tudo a ver e tal. E aí a gente pegou isso, quando encerrou a atividade, a gente não tinha mais oportunidade de fazer isso ali no tete-a-tete com o cliente, e a gente transformou num clube de assinaturas que a gente chamou de Cateto Crafters. Então a gente hoje leva essa experiência dessa descoberta gastronômica e dessa valorização do pequeno produtor numa caixa e entrega isso para o cara, ao invés de ser num espaço. Foi mais ou menos esse o caminho, cara. E nesse tempo todo, cara, eu descobri um Brasil que eu nem entendia. Eu podia até achar que tinha, mas hoje eu vejo o quanto é muito maior do que a minha imaginação pudesse desenhar. Como tem coisas incríveis, pessoas incríveis, histórias incríveis e sabores que a gente não dá valor. E eles estão aí, cara. O Brasil é gigante, é rico, é multifacetado e a galera está fazendo com muito carinho os produtos. A gente está num nível muito legal de um monte de coisas. E o nosso papel, eu penso assim, hoje a gente é como se fosse aquele mascate, né? De décadas atrás. Eu levo os produtos até as pessoas, é só isso que eu faço. Encontro, valorizo e entrego a experiência na casa do cara para abrir os olhos e os sentidos dele para um sabor que ele sequer sabia que existia, de uma cidadezinha no interior que um cara faz manualmente. É isso, sim. A trajetória é um pouco comprida, mas é isso, cara. Ah, mas sensacional, cara. Edu, mas assim, falando especificamente sobre os produtos, talvez é uma pergunta meio óbvia, mas qual que é a diferença desses produtos, desses pequenos produtores, para os produtos que a gente tem aí em larga escala? Não é óbvia não, cara. Essa pergunta, na verdade, é a pergunta chave. A pergunta é, o que é um produto artesanal, né? O que diferencia? O que faz um produto ser artesanal e o outro não? Eu vou responder com uma frase de outra pessoa, cara, que é um cara que eu admiro muito, que é o Guilherme do Capim Canastra, que é um cara que é super importante na cultura do queijo da Serra da Canastra, amigo pessoal desde os primeiros dias desse caminho aí. Eu fiz essa pergunta para ele há 9, 10 anos atrás, Rodrigo, e ele me respondeu com essa frase e eu não consigo achar uma melhor. Qual é a diferença do seu queijo para o queijo industrial? Ele falou assim, a diferença é que eu sei o nome das vacas. Sensacional, sensacional. É isso, cara. Eu acho que tem a ver com escala,
tem a ver com pessoas, tem a ver com história, com a ligação que o ser humano que está produzindo aquele alimento tem com o alimento. Eu não sou contra a indústria, cara, de forma alguma. Sem a indústria a gente teria fome. Eu não sou contra os processos, eu não sou contra a massa, vamos dizer assim, o alimento em massa, né? Mas eu acho, e acredito nisso, e valorizo isso, que a gente está chegando num ponto eu chamo de pasteurização da gastronomia, onde tudo é tão igual, tudo é tão massificado, tudo é tão pensado para a validade ser mais longa, para o gosto ser mais fácil de ser entendido pelas pessoas, que eu acho que as pessoas estão começando a descobrir e estão começando a retornar para olhar isso, cara. Esse produto feito por um indivíduo num lugar que não pode ser repetido de nenhuma forma em outro lugar. E esse indivíduo que faz o produto, ele tem uma relação com a terra, com o animal, com se é produto de origem animal, se é um produto de origem vegetal, com a planta, com o solo, com o clima, que transcende o alimento, sabe? Então, artesanal, para mim, é tudo aquilo que, né, se fosse para botar de um termo técnico, tudo aquilo que, na escala que é produzido, ainda tem uma profunda e impactante identidade, né? E identidade é isso, é saber o nome das vacas que você